A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel. Estou aqui com a minha cópia física. Finalmente estava com o meu PDF, mas agora já chegou lá na igreja, já peguei a minha cópia, tá? Hoje vamos tratar sobre a lição 3, a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Essa lição vai ser ministrada na sua igreja aí no dia 21 de julho, próximo domingo, tá bom? Antes de começar a lição, vou pedir para que você deixe o seu like, porque isso ajuda pra caramba a distribuir o conteúdo que eu faço aqui. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Mais uma vez, a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Vamos em frente. Texto áureo vai falar o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar do texto, apesar do capítulo falar sobre adoração, a gente vai falar sobre algumas práticas da igreja e sobre o seu objetivo, tá? Esse texto está em Mateus 28, 19. A verdade aplicada vai dizer o seguinte: cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns aos outros, para o crescimento do corpo e da glória de Deus. Então vamos destrinchar rapidamente. Comprometido em fazer discípulos. A gente faz discípulos quando a gente ensina. E na edificação um dos outros. Como é que a gente edifica a igreja? Através de uma série de processos, né? Repreendendo, ensinando, orientando. Assim a gente edifica a igreja, nos ajudando como irmãos, fazendo parte de um corpo, tendo unidade, tá? E aí o corpo cresce, a igreja cresce e a glória de Deus aumenta através deste corpo que somos nós. Objetivos da lição: revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, falar sobre o dever da igreja de edificar seus membros e destacar a igreja como representante de Deus. O texto de referência vai trazer Atos 13, do 1 ao 5, que diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Aqui nesse momento em Atos, a gente vê pessoas voltadas para o corpo da igreja, né, que desempenhavam determinadas funções e ali, em determinado momento, orando, servindo ao Senhor e jejuando, como diz o 2, o Espírito Santo: olha, vamos separar Barnabé e Saulo e eles vão em missão. Eles vão pregar o evangelho, eles vão batizar. Uma parte da igreja vai ficar aqui, mas Saulo e Barnabé, eles vão continuar pregando, levando o evangelho e plantando igrejas, tá? Assim é como qualquer outra igreja. A gente precisa evangelizar, lógico, o nosso vizinho, o nosso bairro, mas a gente precisa investir em missões também, levar o evangelho a pessoas de longe e a pessoas de perto, e isso acontecendo simultaneamente. Esse é o papel da igreja. 2, tá? Introdução. Para nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja: a relevância da missão da igreja em relação ao mundo, em relação a Deus e em relação a si mesma. A da igreja em relevância da missão em relação ao mundo, porque a gente vai e prega o evangelho ao mundo e tenta, através disso, transformar o mundo. Em relação a Deus, servindo como corpo,
em relação a si mesma, edificando uns aos outros. Primeiro tópico, missão para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Aqui a gente mata. Evangelizadora. Levar a verdade. Cristo veio justamente para isso. Através do ensino, através das suas pregações, levar a verdade. Quando o evangelho era trazido e o único a quem poderia cumprir toda a lei foi a pessoa de Cristo, ele veio para isso. Olha, o evangelho é esse, a libertação é essa, há uma promessa de meu Pai e aquele que confiar e entendê-lo como Senhor já está engajado dentro desse caminho. Essa é a missão da igreja hoje. É dizer que a vida não é um fim em si mesmo. Ao homem cabe morrer uma única vez e seguir o juízo. Passaremos pela eternidade. Resta saber com quem estaremos na eternidade, se com Cristo ou se longe dele. 1.1 Evangelizar o mundo diz assim: em Atos 1:8 temos a visão de atuação da igreja, tanto no aspecto local quanto mundial. Os estágios são Jerusalém, cidade, Judéia, estado, Samaria, país, e confins da terra, mundo. A partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo, e em um único versículo, Cristo sintetiza a relevância da missão da igreja. Notemos que não se trata de complementar a evangelização local para depois ir a outros locais, mas sim que a igreja inicia onde está e, simultaneamente, promove o anúncio do evangelho em outras regiões. Ela deve agir localmente e ter uma cosmovisão. Ou seja, uma visão de mundo. Algo que desejamos enfatizar é que a missão da igreja é corporativa. Somente com o somatório de esforços de todos os seus membros é que ela pode efetuar a sua missão. Isto posto, compreendemos a importância de ser membro de uma igreja. Por que ser membro de uma igreja? Porque, sendo membro de uma igreja, você passa a ser unidade neste corpo. Nenhum membro consegue fazer algo sozinho, né? Se você arrancar um braço do corpo, ele vai fazer falta para você e sozinho ele não vai conseguir ter vida em si mesmo, ele vai morrer. A perna, a mesma coisa, o olho, a mesma coisa. Então, para que o corpo funcione perfeitamente, tem que haver uma ligação com a cabeça, né? E a cabeça da igreja é Cristo. Então, nós, como unidade, quando a gente decide se vincular a uma igreja, a gente tem que entender que há papel para todos ali dentro. Todos precisam fazer alguma coisa. Não tem como você dizer que você é membro, mas você só vai para escutar a pregação? Não. Você tem um papel dentro dessa igreja. Trazendo para uma comparação muito chula, a partir de agora você é um funcionário desta empresa. Um funcionário que tem hora, que tem resultado para entregar. Não que isso tudo seja uma estratégia de marketing, mas nós temos que frutificar. Nós precisamos fazer o ID, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos, através do entendimento, sermos transformados e, através da palavra de Deus, levar essa transformação à vida de outras pessoas. Então, a gente vai ver em várias passagens, inclusive na passagem do Gadareno, que às vezes, por uma questão de metanoia, a gente fica doido, louco, e quer ir atrás de Cristo e quer fazer missões, mas Cristo fala ali para o Gadareno o seguinte, ó: volta para sua família e anuncia o que aconteceu aqui. Então, nós temos um conjunto de pessoas a zelar. Nós precisamos pregar primeiro esse evangelho à nossa família, ao nosso vizinho, no nosso estado, no nosso município, no nosso bairro, mas nós também precisamos expandir o evangelho, mandar missionários para outros países, para outras comunidades, e nunca estar trabalhando só nesse pequeno círculo, tá? 1.2 Evangelização local. Refere-se à missão evangelizadora da igreja, cuja área geográfica ela se encontra inserida. Casas, famílias, comércios, escolas, ou seja, todo segmento organizado e até indivíduos são de sua responsabilidade. A comunicação da mensagem salvadora do evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos o exemplo da igreja de Jerusalém, que sempre será, nesse estudo, uma referência para nós.
Ela alcançou o mundo dos seus dias com a pregação do evangelho, mas não se esqueceu do seu contexto local. Em Atos 5:28 temos um testemunho da sua poderosa ação evangelística. O texto "encheste Jerusalém dessa doutrina" significa que os crentes daquela igreja fizeram com que todos os habitantes da grande cidade de Jerusalém ouvissem a palavra de Deus, e isto em meio a muita oposição. Será que podemos afirmar que nossa região está cheia da doutrina de Cristo? Temos que repensar isso, porque a igreja local, conforme veremos, que dá suporte à evangelização mundial. Gente, evangelizar cidades naquela época era uma coisa muito difícil. Primeiro porque não tinha igreja em toda esquina como a gente tem hoje. Hoje, se você sair por aí, tem uma igreja no começo da rua, no final da rua tem outra. Então, falando, por exemplo, aqui por Araruama, que ainda não tem 200 mil habitantes, é fácil entender que existem as igrejas, que as igrejas fazem eventos em locais públicos, que há momentos evangelísticos dentro da cidade, que há uma busca, uma evangelização de entrega de folhetos, de convite, perfeitamente. Mas será que o evangelho está sendo difundido? Porque é muito fácil, é muito simples você colocar pessoas cantando, você colocar grandes eventos, você colocar carros de som falando. Mas será que a palavra está sendo pregada dentro da igreja e fora dela através dos membros? Quando eu falo de pregação, eu não falo de uma pregação expositiva como aquela que a gente vê dentro da igreja. Será que os membros estão vivendo esse evangelho de tal forma que gere sede em outras pessoas, a modo de falar, olha, eu quero servir esse Deus que você serve. Nossa, que atitude bonita. Com quem que você aprendeu isso? E a pessoa possa realmente mostrar que houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança na vida dela. Essa evangelização, que muitas das vezes é silenciosa, que nós devemos nos preocupar a partir da nossa casa, de pessoas que ainda não são convertidas, do local onde nós estudamos, aonde nós trabalhamos, os locais aonde nós frequentamos. As pessoas precisam perceber que há um comportamento diferenciado se comparado à maioria das pessoas que estão no mundo que a gente entende como ímpio, né? Então, assim, esse é o evangelismo silencioso. Será que esse evangelismo ele está sendo levado aos quatro cantos da cidade onde você mora? É um bom ponto de exploração. 1.3, evangelização mundial, diz o seguinte: é comumente conhecida como missão, ou seja, uma evangelização transcultural cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra. Conforme orienta o texto bíblico, de forma simplificada, existem 3 formas de fazer missão: orando, contribuindo e indo ao campo missionário. Orando, grupo de intercessão, quando a gente intercede por pessoas que estão indo a outros países, a outros estados, a comunidades indígenas, né? Contribuindo, porque isso precisa ser custeado, né? Muitas dessas pessoas não têm onde ficar, não tem pessoas que vão ter subsídios para aquela pessoa almoçar, jantar, então a gente manda um dinheiro para que essa pessoa possa se sustentar e indo ao campo missionário, pessoas que se dispõem a falar assim, eu vou, e levar o evangelho, seja na língua local, seja em outra língua, enfim. Um dos exemplos disso, se você for ver lá na Epístola de João, nós temos Gaio, né? Gaio era um cara muito interessado em missões, ele recebia alguns outros irmãos vindo de outras cidades na casa dele, né? E ainda dava um dinheiro para o cara continuar a viagem. Será que hoje na nossa comunidade a gente tem esse tipo de pessoas vindo de outras igrejas, a gente provendo alimentação, provendo local para passar a noite? Hoje isso não é tão comum assim como era na época que foi escrita a Bíblia, né? A gente via profetas e outros homens e mulheres de Deus em viagens que duravam dias e próprias pessoas hospedando essas outras pessoas, né? Era até um costume. Jerusalém era uma cidade muito hospedeira de ter os seus viajantes e falar, não, fica aqui em casa. Será que a gente ainda faz isso hoje em dia? É difícil, mas a gente vê algumas missões desse jeito, tá? Segundo ponto, missão consigo mesma. Diz o seguinte:
O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma, já que tem o princípio dever de edificar os seus membros. O apóstolo Paulo falou repetidamente sobre a edificação do corpo, de acordo com Efésios 4,16. A edificação da igreja é a tarefa mútua realizada por todos os membros do corpo, e não somente pelo pastor ou ministro. Isso mostra a importância fundamental de ser membro atuante de uma igreja local. A igreja Cristo em Casa, como muitos fazem a piada, ela não existe, né? Não tem como você falar que serve a Cristo estando desconectado de um corpo. A igreja é o corpo. E quando eu falo que a igreja é o corpo, eu não estou falando de um estabelecimento, eu não estou falando de um imóvel. A igreja é o conjunto de membros, né, que se identificam com a causa de Cristo, com o evangelho e se reúnem como igreja. O corpo se reúne com a igreja. Então, tanto faz se esse corpo se reúne na igreja física ou numa praça ou em algum outro lugar para fazer um culto, para fazer uma ação evangelística. A igreja somos nós, mas nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos ter ceia, nós precisamos congregar, nós precisamos cantar louvores juntos. Então não tem como você dizer que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou igreja, mas fora de um corpo. O fato de pertencermos a uma igreja é bom e é louvável, como diz a palavra, porque só assim saberemos se estamos indo na direção correta. Por conta do ensino, por conta da pregação, por conta do serviço, né? Então é por isso que não dá pra gente falar que serve a Cristo, mas eu sirvo dentro de casa, eu não vou à igreja, né? É como as pessoas que falam que eu não dou dízimo na igreja, eu prefiro doar para uma instituição. Mas se você tiver um entendimento bíblico, você vai entender que a igreja ela não é sustentada por ONGs, ela não é como a igreja católica que tem o Vaticano. Ela é sustentada pela fidelidade dos seus membros, né? Através do dízimo e das ofertas que a conta de luz é paga, que a conta de água é paga. Às vezes algum funcionário um zelador que tenha na igreja é pago com esse valor. Às vezes algum serviço que precisa ser feito, ele é pago. As missões são custeadas através das ofertas e dos dízimos. Então é assim, entendendo que é uma grande família, porque somos todos irmãos, que precisamos fazer parte desse corpo e se reunir numa casa. Como alguns de nós fazemos no Natal, né, comumente, junta a família em algum lugar e todo mundo passa o Natal, assim somos nós, mas com uma frequência muito maior, tá? 2.1, edificar os seus membros, diz o seguinte: por meio da comunhão, edificamos uns aos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada através do compartilhamento. Isso gera edificação. A igreja também edifica seus membros por meio da instrução e do ensino. Além disso, a igreja edifica seus membros por meio da disciplina. Pode reparar que os cultos mais vazios são os cultos da palavra, normalmente às terças-feiras, né? Culto de doutrina, e a EBD. Infelizmente é vazio, na maioria das igrejas é de manhã, mas é porque não é um culto onde todos buscam. Hoje a busca, não falo nem pela Assembleia, eu falo por uma questão de público geral, é um culto onde haja revelação, um culto com nomes familiares, conhecidos, com pregadores de nome, com cantores, né? Quase artistas, com cantores bem conhecidos. Só que todo culto é culto, todo culto é de grande importância. Alguns cultos são destinados, como o de ensino, que na igreja toda terça-feira, a ensinar a palavra. Já um culto público no domingo, ele vai ser mais voltado para trazer uma mensagem, inclusive com uma ênfase maior em pessoas não convertidas, porque é um culto onde há maior quantidade de visitantes, né? Então, a gente precisa edificar os membros, e isso só acontece quando a gente chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, e também
por meio da instrução e também da disciplina. Não é porque algo está errado que a gente vai passar o pano. Primeiro a gente vai instruir, a gente vai orientar. Temos líderes, né, para esse tipo de coisa, temos os pastores, para tirar qualquer tipo de dúvida, mas se necessário for, vamos disciplinar os irmãos com o maior amor possível, né? Algumas igrejas disciplinam e é um debate muito grande na EBD. Eu acho que disciplina ela não deveria ser banco. Lógico, acho que o membro deveria ficar um tempo afastado de suas funções para que ele pudesse refletir, mas ele precisa efetivamente estar mais presente nos cultos, né? Porque a disciplina não é uma tentativa de afastá-lo do corpo, mas uma tentativa para que esse membro reflita sobre seus atos e, refletindo, possa voltar a esse contexto com um arrependimento sincero, para que isso não ocorra novamente. 2.2. Cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristãos quanto com os descrentes, sendo que devemos priorizar os domésticos da fé. Está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades, não somente espirituais, mas físicas também das pessoas. Ele é o nosso exemplo maior e devemos segui-lo. O Senhor Jesus ele andava tão preocupado com o seu povo que numa de suas pregações ele falou: eu não posso despedir esse povo pelo meio do caminho, eles já estão alguns dias aqui conosco e eles não comeram nada, e se mandar pelo caminho eles vão desfalecer. Então Cristo ali faz a multiplicação através dos 5 pães e 2 peixes. Esse é um, né? Em alguns momentos, Cristo vai estar curando e até ressuscitando algumas outras pessoas. Não que esse seja o objetivo geral do Evangelho, porque o objetivo geral do Evangelho é levar a salvação. A questão de sermos curados, de sermos prósperos, é um segundo momento. Talvez muito disso nem ocorra, tá? Mas a prioridade é que eu e você sejamos salvos. Mas Cristo operou milagres. Curou cegos, curou coxos, ressuscitou outras pessoas. Isso para mostrar o quanto ele se preocupa. E para mostrar também que na sua volta, né, ali quando estivermos na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais problemas. Estaremos nas bodas do Cordeiro. Mas aí ele fala que devemos priorizar os domésticos da fé. Lógico que a gente tem que se reportar a outras pessoas, amar o próximo, porque nem sempre o próximo é uma pessoa que comunga da mesma fé que eu e você. Precisamos entender que temos diferenças de entendimento, mas o próprio Senhor falou para que amemos a todos, sem ressalvas, sem critérios. Precisamos amar, porque todos são suas criações. Quando a gente se compadece do próximo, quando a gente ajuda o próximo, mostramos que Cristo habita dentro de nós. Mas fala que devemos priorizar os domésticos da fé. O que seriam os domésticos da fé? Sua família, sua igreja, né? Mas nunca esquecendo que tem pessoas fora e dentro da igreja também que passam necessidade. E ninguém tem tão pouco a ponto de não dividir o que tem com quem precisa. 2.3. A missão social da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área, dando sua contribuição a fim de minimizar os sofrimentos da pessoa e relevar o Deus que serve. O apóstolo Tiago afirma que a missão nesta área é demonstração de que nossa fé é morta. Em 1 João 3, 17, 18, diz que a demonstração de que amamos a Deus é quando amamos os nossos irmãos. Missão social da igreja é o título desse ponto, desse 2.3. Ali, quando Cristo volta e tem um encontro com Pedro desviado na praia, voltando à sua pescaria, Jesus ele faz a mesma pergunta 3 vezes para Pedro. Quase que uma antítese, né? Quando ele fala que, olha, você vai me negar 3 vezes. Da negação de 3 vezes, ele fala 3 nãos para olha, você conhece Cristo? Não. Ali ele fala assim,
Pedro, tu me amas? E ele responde, amo, por 2 vezes. E na última vez ele fala, o Senhor sabe. Mas você me ama realmente? Pois se você ama, você me ama realmente, cuida do próximo, cuida das minhas ovelhas. As minhas ovelhas são seus irmãos. Então, quer dizer, você ama realmente a Cristo? Pô, se você ama, cara, não tem como você amar a um Deus que você não vê se você não ama o irmão que você vê. Precisamos amar o próximo, independente de religião, independente de bandeira de igreja, independente se é da sua família, se não é, se é rico, se é pobre, se é branco, independente, o próximo. Precisamos mostrar, dar uma ênfase, mostrar que Cristo vive em nós, mostrando, e nós mostramos isso, amando o próximo, ajudando, dividindo, compartilhando, chorando junto, rindo junto também e sendo unidade, tá bom? Terceiro ponto, missão para com Deus diz o seguinte: a missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para a adoração de Deus. Os apóstolos eram pessoas que semeavam igrejas, né? Hoje, se você mora no Brasil, você sabe que tem muita igreja. Cada dia nasce uma igreja. E seria muito leviano da minha parte dizer que só a Assembleia de Deus salva, né? Porque não é placa que salva. Lá Pedro fala, agora não vou me recordar do versículo, mas ele fala da multiforme graça de Deus. Né? Então, Deus, através da sua multiforme graça, ele vai salvar a igreja que é mais animada, a igreja que é mais calma, a igreja que é mais ou menos, a igreja da parede branca, a igreja da parede preta, através da sua multiforme graça. Todos que reconhecem a Cristo como Senhor e são batizados estarão lá nas bodas do Cordeiro. Tá? 3.1. A adoração no Velho Testamento diz o seguinte: a adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas e em vários locais diferentes. Começou com os rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos, nos quais se ofereciam sacrifícios e Deus se agradava dos mesmos. O patriarca Abraão era um construidor de altares. De igual modo, Isaque e também Jacó adoravam a Deus por meio dos altares que erguiam. A adoração a Deus também ocorria no tabernáculo portátil construído sob as ordens de Deus. O grande rei Salomão construiu um majestoso templo em Jerusalém e se tornou o centro da adoração nacional, e a glória de Deus veio habitar nele. Mas os altares não existiam mais, nem o tabernáculo, e o templo foi totalmente destruído. Na atual dispensação, Jesus Cristo veio restaurar a verdadeira adoração. No Antigo Testamento, sempre que você for ver altar, altar era um local de sacrifício, sacrifício mesmo, de bicho, né? Se você for ver lá em Êxodo, se você for ver lá em Levítico, tem as instruções. Cada pecado tinha um determinado tipo de sacrifício, alguns por questão de comida, outros por questão de animais, e ali o sangue era aspergido, enfim. Quando Cristo veio e se sacrificou no meu e no seu lugar, esses altares acabaram. Cristo foi o sacrifício vivo. Então hoje na igreja, a gente comumente chama o local onde ficam os pastores de altar. Outros chamam de púlpito, né? Mas púlpito é aquele lugar onde você põe a Bíblia. E altar é o local onde você faz sacrifício. Como não tem um nome tradicional, o pessoal chama de altar, é altar. Né? Mas é um altinho, é o local onde fica quem vai pregar, a direção do trabalho. E aí você vê que lá em Êxodo, como diz aqui, o tabernáculo era um local montado, né? Aquele local montava, fazia ali, botava as coisinhas, tudo. Não, agora vamos andar. Desmontava tudo. E aí quando Cristo vem, uma das traduções fala, ele tabernaculou entre nós. Cristo era o tabernáculo vivo. Então assim, hoje, né? Nós temos uma adoração em meio a uma igreja, a um local físico, né? Para que a gente adore. A gente não mais sacrifica, mas a gente adora em espírito e em verdade, como já disseram outras lições. Tá? 3.2. Constituindo uma casa para a habitação de Deus, diz o seguinte: lemos em Efésios 2:22, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. No sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo e no sentido individual, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente templo, como disse Jesus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida, independente de onde o adorador se encontra. Se antes tínhamos um templo onde a glória e a graça de Deus se manifestava, agora eu e você somos templo do Senhor, somos a própria igreja, porque Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em mim e em você. E sempre quando você vai a um determinado local, até próximo de outras pessoas, a igreja de Cristo vai junto com você, porque você é um representante de Deus. Você é luz do mundo e sal da terra. Então, quando você vai para a igreja, você se enche, você glorifica, você adora, você ouve a pregação, você contribui com ofertas e com dízimo. E quando você sai da igreja, você sai cheio, né? Para que a sua semana seja uma semana boa, cheio daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu na igreja. Você vai ministrando, você vai como igreja. Você adora a Deus na forma como você trabalha, na forma como você trata a sua família, a sua esposa, na forma como você honra ela. Então, nós somos uma habitação de Deus quando nós vivemos o Evangelho, né? Não mais dependendo de templo físico, como disse lá no Antigo Testamento, no Novo também. Igreja não era tão fácil como é hoje, que tem em qualquer esquina, mas nós somos uma pequena porção da igreja, responsável por levar o evangelho àqueles que não conhecem, tá certo? E para finalizar, 3.3, seguindo o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, ó, que eu falei, mas a sua adoração era efusiva. Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, isto é, uma adoração de coração e contando com a simpatia do povo. Ou seja, sua adoração e estilo de vida influenciavam o povo ao seu redor. Lá no Novo Testamento, os crentes eram identificados por isso que foi narrado aqui, pão de casa em casa, tomava refeições com alegria. Hoje a gente entende que o crente é crente porque o crente é um povo que come muito, né? Que é até pecado, diga-se de passagem. Mas o crente é um povo feliz, o crente é um povo alegre. As pessoas do mundo que dizem, eu não vou fazer parte disso, porque me tornando cristão eu vou deixar de fazer muitas coisas. Cara, essa é a maior argumentação que Satanás tenta colocar na sua cabeça. Você não deixa de fazer, você tem a opção de fazer ou não. Mas quando você tem temor a Deus, quando você entende o que é o Evangelho, quando você busca de verdade e conhece a um Deus, determinadas coisas você não faz mais, porque sabe que além de irar um Deus como esse, você o chateia, né? Nós não somos mais escravos das coisas que nos seguravam, nos atrelavam ao mundo. Hoje nós somos servos, que também servo é outra palavra para escravo, somos servos de Cristo, servimos a Cristo, e não por obrigação, não por medo, servimos porque o amamos. Esse é um discurso do verdadeiro adorador de Jesus. Meus amigos, terminamos mais uma lição. Semana que vem estarei de volta. Eu agradeço desde já pela sua paciência e pela sua audiência. Lembrando, se você ainda não deu like nesse vídeo, não deixe de soltar o like, porque isso ajuda demais. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, meus amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau.